Deus. Aleluia. Se que for entrando aí, se quiser marcar alguém, tá, queridos? Só vou enviar alguns convites aqui. Deus tem uma palavra, né, de vitória nessa noite. Glória a Deus. Assim que você for, né, entrando aí, você vai compartilhando com alguém, né? Nessa noite eu quero ministrar uma palavra de Deus para a sua vida. Palavra que ela tem com o tema: quem disse que acabou, quem disse que é o fim, né? Peço aos irmãos perdão, né, pelo atraso aí, estava marcado 10 horas, estamos entrando agora 10h15, mas nós estávamos ali reunidos na célula. Mas eu creio, né, que vidas vão ser alcançadas através dessa ministração, através dessa mensagem. Glória a Deus. Aleluia. As pessoas já estão entrando aí. Queridos, vamos orar ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor, né, que Ele possa falar conosco nessa noite. Que Ele possa de fato abrir o céu sobre nossa vida, sobre nossa casa. Em nome de Jesus, onde você estiver, feche os seus olhos. Pai, nós queremos orar nessa noite. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é um Deus, Senhor de misericórdia, de graça, de paz. O Senhor é um Deus, Pai, que pode fazer nova todas as coisas. Nós estamos, Jesus, aqui hoje, Pai, através dessa live, com a intenção, Pai, de alcançar vidas. Nós não sabemos, Jesus, quem vai estar ouvindo do outro lado, quem vai estar assistindo, se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser daqui um ano, se vai ser daqui um tempo. Mas eu creio, Pai, que a Tua palavra vai ser semeada, vai alcançar vidas nessa noite. Jesus, nós oramos, Pai, e nós te pedimos, Jesus, abra o céu sobre nossa casa, abra o céu sobre nossa família. Jesus, que nesse período, Pai, de isolamento, o Senhor possa, Pai, de fato tocar no nosso coração, como o Senhor nunca tocou antes. Quantas pessoas, Pai, estão com medo, estão oprimidas, estão, Jesus, trancafiadas na sua casa, com medo, Pai, de ser contaminadas, com medo, Jesus, de sair para fora. Pai, que o Senhor possa, Pai, nesses dias, Pai, de fato, Pai, tirar, Pai, toda ansiedade, todo medo. Nós profetizamos, Pai, na vida dessas pessoas hoje, Pai, um renovo do Senhor, que através, Jesus, desse dia, Pai, essas pessoas possam ser tocadas pela palavra do Senhor. Nós oramos, nós te agradecemos. O Senhor, Pai, não perdeu o controle da situação. O Senhor não perdeu o controle da situação. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, vamos para a palavra. Vamos para a palavra, vamos ouvir a voz de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 16. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 16. Diz assim a palavra: para estes certamente... Peraí. 4,16. Me perdoe. Tá aqui. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, e esse é o texto-chave, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno da glória de Deus. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã?
essa leve e momentânea tribulação vai produzir um peso da glória do Senhor em nossa vida. Um peso da glória do Senhor em nosso ministério, em nossas casas. E nessa noite eu queria compartilhar com você, porque nesses dias nós estamos achando que é o fim. Nesses dias nós estamos pensando que tudo está sendo jogado por água abaixo. Nesses dias onde que os comércios estão fechados, aonde que as igrejas estão fechadas, aonde tem acontecido assim várias coisas no mundo, nós estamos pensando que é o fim. Nós estamos pensando que as coisas vão acabar. Talvez você está me ouvindo e você é alguém que perdeu o emprego. Talvez você que está me ouvindo, você é alguém que está com medo dentro da sua casa, porque o seu pensamento é o pensamento que acabou. É alguém que talvez está dependendo de alguém para dar, dependendo do governo, dos R$600, dos 1.200 do governo, para trazer um alimento para dentro da sua casa. E agora você pensa assim, é o fim. Acabou para mim. Olha para você ver, eu estou num cenário de humilhação. Eu estou num cenário onde que as pessoas estão me olhando e onde que eu estou dependendo de alguém. Onde que eu estou dependendo de uma pessoa para me abençoar, para me dar uma cesta básica. E aí agora você está nesse período. Você está assim, nessa tribulação, nesta angústia, neste medo. Eu vim aqui, meu irmão, falar com você nessa noite, que esse não é o fim da sua vida, que esse não é o fim da sua história, que esse, meu irmão, não é o fim. Meu irmão, essa leve e momentânea tribulação vai produzir um peso da glória do Senhor para a sua vida. Não é fácil. Não é fácil, meu irmão, servir a Deus quando está faltando as coisas. Não é fácil, meu irmão, servir a Deus quando as coisas estão acabando. Meu irmão, mas é nesse período que nós temos que permanecer firme. É nesse período que nós temos que permanecer debaixo da palavra e da unção do Senhor. É nesse período que nós não podemos temer. É nesse período que nós não podemos abandonar o primeiro amor. Porque o Senhor, Ele não perdeu o controle dessa situação. O Senhor, Ele não perdeu o controle. E eu vou provar isso para você dentro da palavra. Eu vou provar isso para você, que essas coisas vai produzir um peso da glória do Senhor sobrenatural sobre a sua casa. Sobrenatural sobre a sua vida. Talvez você é alguém, meu irmão, que já perdeu alguém no meio dessa pandemia. Alguém que você conhecia, alguém que você amava e agora você está triste porque alguém morreu. Meu irmão, não desanime, mantenha firme e focado. Eu sei, meu irmão, que não é fácil. Eu sei, meu irmão, que não tem sido dias fáceis para nós. Mas nós, como igreja, nós precisamos de mantermos firme no Senhor. E eu quero, meu irmão, compartilhar com você essa palavra. Não é o fim. Não é o fim. Tem muito mais de Deus para acontecer na sua vida. Tem muito mais de Deus para acontecer na sua história. Em Gênesis capítulo 37, a palavra do Senhor vai dizer uma história de um jovem que ele tem um sonho, e esse sonho que ele tem, ele conta para os seus irmãos. E quando ele conta os sonhos para os seus irmãos já tinham um pouco de ciúmes desse jovem. Meu irmão, os seus irmãos agora com ciúmes dele. Os irmãos saem para cuidar do rebanho do seu pai, e no meio ali deles cuidando do seu rebanho, do rebanho do pai dele, o pai dele vira para esse jovem e fala com ele, vai até ver lá com seus irmãos. E quando esse jovem sai daquele cenário para ir para o cenário onde que ele estava indo encontrar com seus irmãos, ele chega lá e se depara no cenário onde que os irmãos dele estavam planejando a morte dele.
Aonde que os irmãos dele estavam pensando assim, lá vem aquele sonhador, é agora que nós vamos matar ele, é agora que nós vamos destruir ele. E aí então, meu irmão, alguém levanta e fala, não vamos matar ele não, vamos jogar ele dentro dessa cova. E quando agora aquele jovem chega, eles pegam aquele jovem e jogam ele dentro da cova. E ele ali, meu irmão, dentro da cova, ele sempre estava focado naquilo que o Senhor tinha mostrado para ele. Que o Senhor mostrou para ele foi um propósito do Senhor. Talvez você está nessa situação como a história de José. José foi alguém, meu irmão, que tinha sonhado, que tinha tido uma revelação. E quando, meu irmão, José recebe essa revelação, ele passa por seus irmãos, e seus irmãos agora interpretam de uma forma ruim, de uma forma errada. E quando agora eles interpretam da forma errada, eles agora pegam o José e jogam ele dentro da cova e vende ele, e ela agora vai embora. Talvez você está assim. Você confiou nas pessoas e as pessoas pisaram em você. Talvez você está assim. Você confiou nas pessoas e as pessoas pisaram em você. Talvez você está nessa situação onde que você confiou e as pessoas te traiu. Talvez esse é o seu cenário hoje. Ah, meu irmão, mas eu vim aqui nessa noite te falar que essa leve e momentânea tribulação vai produzir na sua vida um peso da glória do Senhor. E você precisa de crer nisso, você precisa de acreditar nisso. Por quê, presbítero? Eu vou te explicar. Porque quando eles jogam José agora dentro ali, vende ele agora chega no Egito. E ele ali, com pouco tempo que ele estava no Egito, meu irmão, ele cresceu, ele foi educado. Mas agora ele começa, meu irmão, a ser alguém de destaque. Ele agora começa, meu irmão, a ser alguém, meu irmão, uma influência dentro daquele lugar. E agora Satanás levanta contra a vida dele de novo, porque agora Satanás manda a esposa de Potifar ir até ele e tenta agarrar ele. Mas José não caiu. Ele fugiu, meu irmão. E ao ele fugir, aquela mulher agora vira para o seu esposo e fala, ele tentou me agarrar. E agora eles pegam ele, prendem ele. Com algum tempo que ele está na prisão, meu irmão, o chefe da guarda entrega a ele a chave e fala para ele, cuida do presídio, cuida desses lugares. Você entende, meu irmão, que tudo estava apontando para o propósito, até chegar lá na frente, meu irmão, aquilo que ele tinha sido revelado lá atrás, se concretizar. Sabe por quê? Porque ele não desistiu, ele não abriu mão. A palavra que eu tenho para a sua vida hoje é, não abra mão do propósito do Senhor. Presbítero, mas está difícil. Presbítero, mas meus irmãos me traiu. Presbítero, mas as pessoas me caluniaram, falaram mentira do meu nome. Não abra mão do processo e do chamado do Senhor. Porque essa leve e momentânea tribulação, essa leve e momentânea luta vai produzir um peso da glória do Senhor. Mas também, meu irmão, para continuar, no livro de Reis, capítulo 19, a história vai dizer que Elias agora ele foge de Jezabel. E ele foge para dentro de uma caverna. Ele foge, meu irmão, para dentro de um lugar. E naquele lugar, meu irmão, que Elias fugiu. Eu não sei se você sabe da história, eu vou contextualizar para você entender. Está em 1 Reis, capítulo de número 19, versículo 1 em diante. A palavra do Senhor vai dizer que nos versículos antes, Elias ora e agora Deus desce fogo e mata 400 profetas de Baal. E ali então, meu irmão, a Jezabel manda um decreto, e o decreto que ela mandou foi que ela queria a cabeça do profeta. E quando o profeta escutou aquilo assim, sabe o que o profeta fez? O profeta fugiu. O profeta agora saiu fugindo. E encontrou uma caverna, escondeu dentro da caverna e ficou ali com medo da morte.
com medo de morrer, porque agora tinha pessoas atrás dele, perseguindo, querendo acabar com a vida dele, querendo destruir ele. Ele estava com medo da morte. E ele, dentro daquele cenário, agora Deus começa a mandar ordem aos anjos para levar comida para ele, para levar suprimento para ele. Talvez a sua situação é essa. A sua situação é que você está com medo da morte. A situação do cenário que você está vivendo hoje na sua vida, você está com medo. E agora você se trancou, agora você está trancado, está deprimido, está angustiado. Agora você não consegue mais dormir, está com insônia, está deprimido. Eu vi hoje um estudo que mexeu muito comigo. Que o suicídio hoje no país, ele aumentou, né? No país ou no mundo, se não me engano, aumentou 30% das pessoas. 30%. E na postagem deixava bem claro assim, mas você não está preparado para falar de suicídio agora. Você só vai falar de suicídio em setembro, que é considerado o Setembro Amarelo, o mês de conscientização ao suicídio. Mas por que a taxa de suicídio aumentou? Porque pessoas que se trancaram nas suas casas, pessoas que se trancafiaram e começou talvez a se alimentar de notícias ruins, de morte, e elas acharam que era o fim. Talvez eu estou falando com alguém que está do outro lado dessa tela, que o pensamento dela era um pensamento de tirar a própria vida. Talvez eu estou falando com alguém que estava pensando talvez em essa noite amarrar uma corda e suicidar, eu não sei. O Senhor sabe. Talvez você que está me ouvindo já pensou nisso, falando assim, meu Deus, eu não aguento mais esse sofrimento, eu não aguento mais essa vida. Talvez por causa da luta, da tribulação, talvez por causa da falta de alimento, da falta de emprego, talvez porque a esposa traiu, o esposo foi embora. Você começa agora a pensar nessas coisas e achando que isso vai trazer para você, meu irmão, um resultado positivo, mas não vai. Talvez você está nesse pensamento. Talvez esse é o pensamento que você tem na sua mente. Aquele homem estava nessa situação, oprimido, com medo da morte. E mesmo assim o Senhor foi de encontro a ele, o Senhor mandou anjos levar suprimento para ele. Eu vim aqui nessa noite falar, não importa aquilo que está faltando na sua casa, não importa aquilo que está faltando no seu lar, não importa aquilo que está faltando na sua vida, o Senhor dará ordem aos seus anjos para suprir as suas necessidades, para suprir as suas carências, para suprir. Eu não sei por que eu vou falar isso aqui, mas eu vou falar. Tem alguém que está nos assistindo, que precisa de um abraço, que precisa de ouvir um eu te amo. O Senhor está mandando te falar nessa noite que Ele não abriu mão de você, que Ele não abriu mão da sua vida. Ele te ama, Ele tem um propósito para você. Não é o fim da sua trajetória, não é o fim da sua vida, ainda que as pessoas dizem que é o fim, ainda que as circunstâncias apontam para o fim da sua vida, para o fim da sua história, o Senhor diz para você nesses dias, não é o fim, não acabou, porque é nesse período de crise que eu vou erguer a sua vida. É nesse período de crise que Ele vai mudar a sua história. É nesse período de crise, meu irmão, que vai acontecer o sobrenatural, vai acontecer o reboliço de Deus na sua história, em nome de Jesus. Mas tem uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa
ela chama a viúva de Sarepta. Quando eu leio a história da viúva de Sarepta, que Elias também chega na casa dela, vira para ela e fala com ela assim: eu estou com fome, faz uma comida. Ela vai virar e vai falar assim: ó, eu só tenho um punhado de farinha para mim e para o meu filho, que eu vou fazer um pão e depois nós vamos morrer, porque não tem saída, não tem escolha para nós. E o profeta vira para ela e fala com ela assim: faz para mim, eu quero comer. Ela pega aquela farinha e faz pão e dá para o profeta, e o profeta come. Quando ela agora se depara naquela situação, ela agora olha para todas as suas vasilhas. Estava tudo transbordando, estava tudo cheio. Sabe por quê? Porque Deus mudou o quadro, Deus mudou a história, Deus mudou, meu irmão, aquele cenário, porque a expectativa dela era uma expectativa de morte. A expectativa dela, meu irmão, era uma expectativa que era o fim, que tinha acabado. Mas mesmo assim, ela ouviu a voz do profeta, cozinhou para o profeta, deu para o profeta, e Deus fez um milagre na vida dela. No livro de 1 Reis 17, 11 e 12, conta essa história. O quadro daquela mulher foi mudado. A história daquela vida foi transformada. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus não tinha decretado o fim da vida dela. Talvez você já decretou o fim da sua vida. Talvez você já decretou o fim da sua família, o fim da sua casa. Talvez você, meu irmão, está com esse pensamento. Já era para mim, acabou. Oh, Jesus. Talvez o seu pensamento é desse. Mas eu vim aqui, meu irmão, nessa noite, através dessa live, te falar. Não é o fim da sua caminhada, não é o fim da sua trajetória, não é o fim. Pare de ficar falando coisa que Deus não falou. Pare de ficar dando ouvido para as pessoas que não foi Deus que mandou te dizer. Pare, põe um ponto final nisso. É dias, meu irmão, de nós levantarmos como igreja, entendendo que não é o fim. Entendendo, meu irmão, que não é o ponto final, não acabou. Mas eu vou contar para você mais uma história para nós orarmos. Eu vou contar. Chegou na sexta-feira, eles crucificam Jesus. E ao eles crucificarem Jesus, quando Jesus fala está consumado e ele morre, para um judeu a alma demora 3 dias para sair do corpo. Toda pessoa que morre, o judeu ele acredita que a alma demora 3 dias para sair do corpo. Então agora Jesus morre e agora os discípulos de Jesus agora começam a ficar numa briga interiormente, dentro deles. Então terminou a sexta, veio o sábado era santo, era um dia para se resguardar. Eles se resguardaram. Mas chegou no domingo de manhã, onde que estava fazendo 3 dias, nada tinha acontecido. E como nada aconteceu, 2 discípulos agora saiu da terra, saiu da cidade e agora começou a fazer um caminho de volta para sua casa.
E no meio do caminho, eles agora começam a pensar com eles assim: nós achava que ele era um profeta. Nós achava que ele era alguém de Deus. Mas ele era alguém comum. Olha para você ver, ele morreu. Hoje é o 3º dia. E a alma já foi embora, já era. O cenário dele já era um cenário de morte. Era um cenário onde que Jesus tinha morrido. E agora tudo teria que voltar ao normal, porque o único profeta agora que eles tinham na história era Moisés. Mas no meio do caminho, eles encontram com Jesus. Mas eles não reconhecem. Por que eles não reconhecem? Porque eles estavam tão focados na tragédia que eles não enxergaram Deus do lado deles. Uau! Talvez nós estamos tão focados na tragédia que nós não estamos enxergando Deus do lado, ou melhor, Deus dentro. Talvez você está assim, tão focado naquilo que está acontecendo que você não enxergou que Deus está dentro de você dizendo para você se não é o fim. Não é o fim da sua vida. Não é o fim da sua trajetória. Eu sou contigo até o final dos séculos. Ele é contigo. Ele vai te levar para a eternidade. Mas para isso você precisa de crer. Aqueles discípulos estavam tão focados na tragédia, naquilo que tinha acontecido, que eles não enxergaram que Jesus estava do lado deles. Mas as escamas dos olhos deles só caíram quando Jesus partiu o pão e as escamas caíram. Queridos, não espere o partir o pão para você entender que Jesus estava com você todos esses dias. Não espere o partir o pão, porque quando Jesus partiu o pão, as escamas dos olhos caiu, Jesus sumiu. E aí ele teve que trilhar o caminho de volta. Não espere ou partir o pão para voltar. Volte agora, porque tem pão na mesa. Tem vinho na mesa. Tem maná de Deus para a sua vida. Tem uma nova história para você. Tem uma nova história para a sua vida. Tem muito mais de Deus para fazer. Tem muito mais para Deus fazer na sua vida, na sua história. Mas para isso, nesses dias, você precisa ter fé. É por isso, meu irmão, que o tema dessas lives é palavra de fé. Porque o que eu e você precisamos nesses dias é da fé. E o único que pode nos dar fé é o Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que até a fé ela vem de Deus, até a fé ela é dom de Deus. Você orou por fé hoje? Talvez você orou por tanta desgraça, por tanta coisa ruim que aconteceu. Mas você não orou por mais importante. Porque todo mundo que Jesus curou, Jesus falou assim, ó, a tua fé te salvou. Tem um texto na Bíblia que fala que se nós tivermos fé em Mateus, se nós estivermos fé como ou do tamanho de um grão de mostarda, meu irmão, nós vamos orar e vamos falar assim, montanha passa para cá, e a montanha vai passar. Mas nós esquecemos de um detalhe, que a fé é dom de Deus. Vamos orar por fé. Não é o fim da sua vida. Não é o fim da sua história. Amanhã nós vamos estar aqui mais uma vez, declarando, orando e pedindo por fé. Porque nunca na história da humanidade nós precisamos mais de fé e mais do Senhor do que essa. Nunca. Você quer uma palavra de fé? Você foi abençoado nessa noite? Então convide alguém para amanhã estar juntos.
Convide alguém às 21 horas. 21 horas. Vamos estar reunidos mais uma vez, como igreja, como corpo do Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Não espere o partir o pão. Não espere. Feche os teus olhos. Vamos orar. Espírito de Deus. Shekalabassora, calabaxê, darabalabassô, darabaxê. Por cada alma, Jesus, que nos assistiu, que talvez Jesus ouviu essa palavra, e talvez o cenário, Jesus, é um cenário difícil, onde Jesus, muitas das vezes, Pai, tem pessoas que já não estão crendo mais, já não está mais acreditando. Mas nós estamos, Jesus, aqui, Pai, nessas lives, Pai, para orar e para te pedir fé. Para te pedir fé, Jesus. Porque na tua palavra está escrito, Pai, que a fé ela é dom do Senhor. Então é o Senhor que dá a própria fé. E nós precisamos dela, Jesus, para de fato vencer todos os dias. Ah, Jesus, o cenário, Jesus, aponta, Pai, para algo, Senhor, que está indo para outro canto, para outro lado. Mas nós cremos que o Senhor ainda não perdeu o controle dessa situação. Talvez pessoas, Pai, que talvez, Pai, estavam com um sentimento no seu coração de suicídio. Talvez pessoas, Pai, que pensaram, Pai, em tirar sua própria vida. Nós oramos por elas também. Toque na vida delas. Envie alguém, Jesus, para erguer essas pessoas, para levantar. Nós oramos também, Pai, por cada pessoa, Pai, que esteja internada, Pai, nesse hospital de campanha aqui de Birité. Por cada família, Pai, dessa cidade, Pai, que está, Pai, com o seu ente querido internado, ou está, Pai, em isolamento domiciliar dentro de sua casa, mas a família não pode chegar perto, a família não pode abraçar. Nós oramos por essas pessoas. Que talvez, Jesus, o único sentimento que essas pessoas têm, Pai, é de sentir um abraço, é de ouvir alguém dizer para ela um eu te amo. Porque o mais difícil, Pai, para nós, Pai brasileiro, Pai, é ficar longe de um abraço, é ficar longe de um aperto de mão. Porque o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe que tudo de nós é isso. Que o Senhor vai de encontro, Pai, com essas vidas. E testifica no coração delas. Libera a cura, a restauração do Senhor. Para cada médico, cada enfermeiro, cada um, Pai, que trabalha, Senhor, nessa área da saúde, e desde, Jesus, do enfermeiro, do médico até o faxineiro, aquele que vai vir tirar o lixo, que o Senhor possa proteger, guardar, Pai, a família. Para cada pessoa, Pai, que durante esses últimos dias, Pai, perderam famílias, perderam pessoas. Aqui, Jesus, na nossa cidade, Pai, já foram 21 óbitos, onde, Pai, pessoas, Pai, faleceram, morreram. Fortaleça a família, fortaleça a casa. Pai, continua, Pai, nos protegendo. A nossa oração, Pai, nesses dias, Pai, não deixe o número de óbitos aumentar nessa cidade. Essa cidade é do Senhor. Essa cidade pertence ao Senhor. Proteja famílias. Não deixe, Jesus. Nós oramos, Pai, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Então amanhã espero por você aqui, né?
9 horas, 21 horas. Vamos estar aqui ministrando a palavra de Deus para a sua vida, voltando às práticas do primeiro amor. Amanhã vou tirar dúvidas, vai ser lindo demais, vai ser poderoso. Estão melhorando, né? É a segunda ainda. Daqui a pouco nós vamos ter um programa aí, vai estar top demais. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tô orando por você.